Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para, através de uma conversa que nesse momento de isolamento, que não nos permite estarmos com a casa Dom Feliciano aberta em função de o momento que nós vivemos, por as orientações dos órgãos da saúde. Então nós estamos usando esta ferramenta que é nos dada através das redes sociais e trazer algumas reflexões, algumas conversas para que nós possamos continuar sempre buscando o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso esclarecimento através dos ensinamentos de Jesus, pela doutrina espírita. Então vamos começar com uma prece, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecer a equipe espiritual que nos acompanha, principalmente a equipe espiritual do Centro Espírita Dom Feliciano, que com certeza está junto de nós neste momento, nos amparando para que nós possamos ter uma conversa amigável, uma conversa franca, uma conversa de amor, para que possamos, através desta reflexão, possamos buscar um pouquinho mais de esclarecimento e dessa maneira nos aproximarmos mais do Pai. Que tenhamos muita paz e harmonia, que assim seja. Então assim, meus irmãos, eu proponho hoje nós fazermos uma reflexão usando o Evangelho segundo o Espiritismo com a parábola dos talentos. Jesus nos trouxe essa parábola nos dizendo que havia um senhor muito rico que precisaria fazer uma viagem e ele então chamou 3 de seus trabalhadores, seus serviçais, e deu a um 5 talentos, o outro deu 2 e o outro ele deu 1 talento. Talento era uma moeda da época bastante valiosa, dei uma pesquisada rápida pela internet e vi que poderia chegar até o equivalente hoje a 70 quilos de ouro. Então cada um ganhou uma fortuna para administrar enquanto esse patrão, essa pessoa viajava. Ao retornar, chamou os seus trabalhadores e perguntou para eles: o que fizeste com os talentos que te confiei? O que fizeste com esse valor que eu te dei para te cuidar para mim enquanto eu estava fora? E o primeiro que ele chamou havia recebido 5 talentos. Ele disse: olha, está aqui os seus 5 talentos e mais 5 talentos que eu consegui com esse tempo que o senhor esteve fora. E o senhor então, vou ler apenas o primeiro, que o primeiro e o segundo são igual, disse a esse servidor: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiarei-te muitas outras. Compartilha a alegria de teu senhor. E ele foi embora. Chamou o que havia recebido 2 talentos e ele perguntou: o que fizeste com os talentos que te confiei? E o servidor entregou a ele os 2 talentos e mais 2 talentos que ele havia conseguido fazer render durante esse período. E o senhor respondeu a mesma coisa dele, pois já que fosse fiel em poucas coisas, confiarei-te muito mais, muitas outras, compartilha da alegria do teu senhor. Repetiu a mesma coisa para ele. E chamou o terceiro. O terceiro havia recebido 1 talento e como ele tinha muito medo de que fosse roubado alguma coisa, ele resolveu enterrar para que ninguém tirasse dele. E ele chegou ao senhor e disse: olha, senhor, eu tinha muito medo e coisa e tal, eu enterrei para que ninguém me roubasse, para que eu pelo menos tivesse o talento que tu me deste para te devolver. E o senhor então, bastante brabo, disse: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeio e colho onde não pus, deverias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Continuou o senhor:
tira-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem ao que tem 10 talentos. Então vocês vejam que o Senhor daí ele continua mais um pouco, dizendo, dar-se-á tudo os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens, quando aqueles que nada têm, tirar-se-á mesmo o que pareça ter. Então veja que o Senhor, nessa parábola, né, falando dos materiais que Jesus trouxe essa mensagem dizendo, né, que quem conseguiu mais, né, que estava com ele. Essa é a palavra. E o que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje é perguntar a cada um dos irmãos, né, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos na nossa encarnação. No momento que nós vivemos isolamento, né, pandemia, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas com medo, será que nós não temos algum talento para ajudar esses irmãos? Será que nós não temos, através da nossa prece sincera, nós possamos orar por esses irmãos? E o nosso irmão Gilmar falou já 2 vezes, 3 vezes, sobre o poder da oração, da prece, tão importante. Será que nós não temos a capacidade de, talvez, com alguma habilidade que nós tenhamos, produzir alguma coisa para que esses irmãos possam usar, por exemplo, máscaras de proteção? Será que nós não temos a condição de nos unirmos entre amigos, juntarmos algumas coisas através do nosso talento de conversar, o nosso talento de ter condições de convencimento das pessoas, convidar as pessoas para que nos unamos, e tantas pessoas estão fazendo isso, em benefício daqueles menos favorecidos que mais vão precisar nessa época? Será que nós não temos um talento de podermos pedirmos aos nossos familiares, talvez roupas, agasalhos para doar para aqueles que vão precisar nessa época? Vejam, meus irmãos, que quando Jesus trouxe talentos, Jesus trazia algumas coisas que o pessoal, aqueles homens daquela época, podiam entender. E como eles eram muito materialistas, ele usou. Eu trago assim, cada um de nós, eu tenho a certeza que tem um talento. E nós podemos, através do nosso talento, buscarmos ajudarmos ao próximo, exercermos a nossa caridade, porque Kardec nos trouxe, fora da caridade não é salvação. E esse é o convite que eu faço. Que nós procuremos os nossos talentos, que nós procuremos as nossas qualidades, aquilo que nós podemos botar em prática agora, nesse momento, e coloquemos para ajudar ao próximo e exercermos a caridade, porque como Kardec, que eu disse há pouco, nos falou, fora da caridade não há salvação. Vamos exercer a caridade. Esse é o convite que eu faço nessa nossa reflexão. Através dos nossos talentos, das nossas qualidades, nós exercemos a nossa caridade com o próximo. E assim, encerrando, quero agradecer a todos e vamos agradecer a Deus por esse momento de reflexão, que nós pudemos conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus e hoje sobre a parábola dos talentos. Agradecer a Deus pela nossa vida, pela possibilidade que nós temos de estarmos aqui hoje refletindo, buscando conhecimento e esclarecimento para que possamos, através da verdadeira caridade, nos unirmos a Deus em benefício do próximo, do nosso irmão. Que tenhamos muita paz, muita harmonia e muita luz. Que assim seja.